Fala galera, beleza? Tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer uma pessoa para ela contar um pouco mais, um contador de história. É o Pedro, ele sempre está atrás das câmeras e agora a gente está dando a oportunidade para ele aparecer também, para ele ter uma rotina mais ativa aqui no canal. Ele é quem escreve mais os roteiros, ele é quem ajuda na produção. Então eu venho te pedir que você veja e divulgue também. Ele vai estar mais frequentemente aqui no canal para estar contando algumas coisas, falando algumas coisas. Tem áreas que ele domina mais que eu. Então a gente vai estar fazendo essa segregação de conteúdo. Eu peço que você fique pro vídeo, curta esse vídeo que a gente está contando uma história muito bacana. A gente pretende continuar trazendo algumas outras histórias de outras empresas. Se você gostar desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, fala o que você vai achar do vídeo, deixa seu like aí e compartilha com os seus amigos, porque a história da Petrobras, principalmente, impacta diretamente na história da nossa nação. Então deixa o like, vamos partir pro vídeo e fica com o Pedro Galera, por aí. nesse vídeo eu vim aqui para contar para vocês a história da Petrobras, que é uma das 10 maiores petrolíferas do planeta e uma das empresas mais importantes do Brasil hoje. Mesmo tendo uma ou outra coisinha que a gente deixa passar de vez em quando. A história da Petrobras, ela começa em 1953 com a Lei 2004, foi uma lei por Getúlio Vargas. E contar a história da Petrobras até hoje, sem contar a história também um pouco do Brasil e até do próprio petróleo no mundo, nos séculos 20 e 21, é praticamente impossível. Então a gente vai ter que falar de política. Calma. No início do século 20, o mundo estava vivendo o final da segunda revolução industrial, que foi a revolução do petróleo, e esse recurso ele estava sendo muito explorado, principalmente nos países que já tinham reservas grandes. Na América Latina, países como Venezuela, Bolívia e Colômbia, eles já tinham encontrado os primeiros poços de petróleo, mas no Brasil ninguém tinha muita certeza, ninguém dava muita bola, ninguém se importava muito. Alguns grupos, eles defendiam que existia sim petróleo no território nacional, porque o Brasil até então sempre foi um país muito grande, e se os vizinhos têm, provavelmente a gente também tinha. Outros grupos falavam, não, deixa isso de lado, vamos focar no café, focar em outras coisas. Um dos principais ativistas, acredite você ou não, foi o escritor Monteiro Lobato. Ele chegou a fundar, na verdade, ele uniu 3 empresas de prospecção de petróleo e ele era um ativista que defendia com unhas e dentes, tanto que quando ele não conseguiu apoio público, apoio da mídia, porque a gente estava durante a ditadura Vargas, ele escreveu um livro que é O Poço do Visconde. Que é um livro em que os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles estudam, eles têm aulas com o Visconde de Sabugosa, e eles encontram de fato um poço no sítio. E a ideia do livro é mostrar para o povo brasileiro que se ele estudasse, se ele se esforçasse, ele ia encontrar petróleo em território nacional. Mas no decorrer da história ele acabou comprando briga e foi até preso por Getúlio Vargas, porque ditadura. Os esforços dele e também do grupo pró-petróleo no Brasil, eles acabaram gerando a criação de um órgão público para a gestão do petróleo, um comitê nacional de petróleo. E mais para frente, quando foi encontrado o primeiro poço de petróleo na Bahia, as pressões públicas, as pressões populares, as pressões da mídia, elas acabaram levando o governo a criar a Petrobras, em 1953, com o monopólio do transporte, exploração e refinaria de petróleo. Apenas eles tinham o direito de mexer com petróleo em território nacional. Acho que no começo tinha muita incerteza sobre a capacidade real do Brasil ter de tecnologia para poder explorar e trabalhar com petróleo. Em menos de 10 anos, a Petrobras ela já tinha uma refinaria e um centro de pesquisa que hoje é um dos maiores e mais importantes do planeta no estudo do petróleo. Em questão de 15 anos, a Petrobras ela já tinha capacidade tecnológica para explorar reservas marítimas e no ano seguinte ela encontrou o campo de Guaricema, no mar do Sergipe, e começou a explorar esse campo. Já na década de 70, durante uma crise mundial de petróleo, foi descoberto a bacia de Campos, que vai desde o litoral norte do Rio de Janeiro até o litoral sul do Espírito Santo, que em alguns anos já era responsável por 80% da exploração de petróleo nacional. Ainda antes da virada do milênio, a Petrobras aumentou a atuação no território nacional e alcançou até o campo de Urucu, por exemplo, que é no interior da Amazônia.
se tornando assim uma empresa nacional em todo o território, que era uma outra coisa que questionavam se ela seria capaz de fazer. Depois da virada do milênio, em 2007, a gente teve a maior descoberta da história do petróleo brasileiro, que foi o pré-sal. Devido à profundidade e à localização, não existia tecnologia na época para conseguir sequer perfurar. Em menos de 10 anos, em 2016, a extração de petróleo no pré-sal ultrapassou a marca de 1.000 barris por dia. Em menos de 10 anos, eles não só conseguiram desenvolver a tecnologia, como alcançaram um patamar muito grande de extração de petróleo. E isso prova que nas décadas que a Petrobras tem de história, é uma história também de superação, uma história em que ela superou expectativas. Mas, como toda boa história, nem tudo são flores. A Petrobras, principalmente agora nos últimos anos, ela passou por algumas turbulências. E a primeira delas começou em 2006 e só foi ser concluída no começo de 2019, que foi a refinaria de Pasadena, no Texas. No ano anterior, em 2005, a empresa belga Astra Oil... Não, Astra Oil não é belga. Não, é belga sim. A companhia belga Astra Oil comprou a refinaria por 42,5 milhões de dólares. No ano seguinte, a estatal brasileira ela desembolsou por metade das ações, por metade do controle da refinaria, a bagatela de 360 milhões de dólares. E no contrato haviam duas cláusulas que mais para frente fizeram a Petrobras desembolsar no total 1,18 bilhão para ter a totalidade da empresa, a totalidade da refinaria. Então, uma refinaria que custou 42 milhões de dólares para a Astra Oil, para a Petrobras custou 1,18 bilhão. A conclusão da venda foi no ano de 2008. Ela comprou metade em 2006 e em 2008 teve uma desavença entre a Astra Oil e a Petrobras. E aí a Petrobras terminou de pagar os outros 50%, totalizando 1,18 bilhão. No ano de 2014, a Operação Lava Jato, durante as suas investigações, acabou encontrando esse contrato e algumas outras documentações, e ela confrontou a Petrobras e alguns órgãos públicos e alguns órgãos internacionais com esse superfaturamento gritante na refinaria de Pasadena. E o desenrolar completo dessa história, toda a investigação pública, tudo, só foi ter um indício de fim agora no início de 2019, com o assino de um acordo entre a Petrobras e a Chevron, onde a Petrobras vende a totalidade da refinaria por cerca de 562 milhões de dólares para a Chevron, que é uma empresa americana. Tá, esse foi o primeiro escândalo que colocou a Petrobras com um nome negativo nas páginas de mídia e trouxe um pouco de até impacto financeiro na bolsa de valores para a empresa. Agora, o maior de todos os escândalos, com certeza, foi o Petrolão, que também foi investigado pela Lava Jato, mas só o Petrolão ele vale por si um vídeo completo sobre ele, e acho que a gente ainda não conseguiria falar tudo. Tem uma matéria muito boa da Infomoney, que a gente vai deixar na descrição do vídeo, que explica tudo o que aconteceu, cita todos os nomes, cita toda a investigação e dá até outros links para outras matérias, que é para poder deixar isso mais completo, tá? Para a gente não deixar aqui incompleto. Mas resumindo, o Petrolão ele era um esquema de propina entre os comitês e a própria Petrobras, em que ela superfaturava os contratos em cerca de 3%. Um contrato de 1 bilhão, ela assinava por 1 bilhão,30 milhões. Esses 30 milhões, uma parte ficava para a empresa, para a construtora. Acho que alguns nomes são até comuns, como o nome da Odebrecht, da OAS. Então, passava um pouquinho a mais. Desses 30 milhões, cerca de 20 milhões ficava para os cofres do PT, que era o partido político que estava responsável por organizar o esquema. E os outros 10 milhões eles eram distribuídos para todas as outras partes, desde quem fazia o esquema ou assinava os contratos. Esses 10 milhões eles ficavam para dividir entre o pessoal envolvido. E aí isso estava envolvido em diversas áreas da empresa, em diversos contratos internacionais, de abastecimento, contratos de exploração de áreas para construção de refinarias. E estima-se
que nesse esquema foram desviados 42 bilhões de reais. Ao longo de toda o desenrolar disso, diversos empresários foram presos, aí você pode pegar até pelo link que a gente deixou, vai ter o nome de bastante gente, de algumas empresas que você pode até conhecer, e de alguns políticos que hoje estão caminhando de volta para onde o sol nasce quadrado. Hoje, a principal fonte de energia que movimenta os transportes é o petróleo. Seja na gasolina, no etanol, para movimentar um navio, um avião, um carro, uma moto. Uma das coisas que mais movimenta o ser humano ainda é o petróleo. Fora todos os outros derivados, do plástico, o piche, lubrificantes, todos os polímeros que são feitos à base de petróleo, gás natural, a infinidade de derivados do petróleo é bem grande. Por isso que ele é um recurso tão explorado e hoje é um dos recursos mais importantes do mundo. Então é difícil falar que o petróleo vai deixar de ser usado em 10, 20 anos. Mas com o impacto ambiental só da extração da refinaria para refinar o petróleo, a queima do petróleo como combustível fóssil, é uma crescente esse impacto ambiental, a poluição, o efeito estufa, e isso é cada vez mais recorrente esse assunto. Seja no governo, seja em órgãos como a ONU, seja em diversos outros lugares, é um assunto cada vez mais recorrente. Então, a tendência, talvez ainda nos próximos 10 anos, é a gente chegar no apogeu da exploração do petróleo e começar a caminhar para um declínio. Para, quem sabe, ainda nesse século, a gente ver uma minimização ou até o fim da exploração desse recurso, que ele é tão útil, mas ao mesmo tempo machuca tanto a natureza. Então, o petróleo, ele é um recurso que, se você pensa em investir, pensa em entrar, ou às vezes até na questão da bolsa, se você pensa em investir em empresas exploradoras de petróleo, você não vai ter grandes sustos no horizonte próximo. Mas a tendência natural, até com empresas como a Tesla Motors, uma empresa americana, de produzir carros elétricos, o case da empresa é incentivar as pessoas a usarem outras fontes de energia que não o petróleo, que ela é uma empresa que ela produz carros elétricos, e belos carros elétricos. Então tem muitas outras empresas que elas vêm nesse sentido de ajudar na transição do petróleo para outras formas de produção de energia, seja energia solar, eólica, energia hidrelétrica, e no caso da Tesla, na utilização de outros produtos que não utilizam mais o petróleo, como carros, ou produção de baterias solares, por aí vai. Agora, concluindo sobre a Petrobras, que é o foco do vídeo. No curto prazo, no horizonte curto, a única coisa que realmente pode abalar as estruturas da Petrobras são coisas como o que aconteceu com a Vale. Quando no rompimento da represa de Brumadinho, ou coisas para esse sentido, ou má gestão da administração da empresa, ou alguns escândalos políticos envolvendo, como foi o caso do Petrolão. Fora essas questões praticamente externas, a empresa em si, ela é a maior empresa da nossa nação, ela tem um case que é o petróleo, que no cenário internacional é quase como o dólar, é um referencial, é um benchmark. Então, querendo ou não, para o médio prazo até, ou até para o longo, dependendo do seu padrão de longo prazo, a Petrobras é um grande investimento, porque ela é uma das blue chips brasileiras, ela é uma empresa que ela não vai quebrar. Pode vir crise, deixar de vir crise, ela não quebra. Pro longo prazo, quando eu falo 20, 30, 40 anos, pode ser que a diminuição na exploração e na utilização do petróleo acabe impactando negativamente a empresa. Mas ela tem tempo, ela tem recurso e ela tem oportunidade para se reinventar ao longo dos anos. Para, às vezes, focar na exploração de outros recursos, em fazer processos que agridam menos o meio ambiente, ou melhorar a tecnologia de extração, melhorar a tecnologia da própria gasolina, do etanol, de todos os outros produtos, fazendo produtos que poluam menos o meio ambiente. Então, ela tem espaço para continuar crescendo e continuar sendo competitiva no mercado. Vai depender da gestão, vai depender às vezes, pressões políticas, vai depender se de um navio petroleiro vai afundar e contaminar metade da costa do Pacífico, ou metade da costa do Atlântico, vai saber onde vai estar o barco. Não, acho que eu inverti o Atlântico com o Pacífico. Onde o barco tiver, não é legal ele afundar e poluir todo mundo com petróleo. Exato.
Então, a empresa em si, ela ainda tem espaço para crescer, seja nos próximos anos, seja nas próximas décadas. Uma opinião minha, que você tem todo o direito de discordar, se você quiser nos comentários deixar a sua opinião, fique à vontade, é que uma coisa que poderia dar um novo fôlego para a empresa, principalmente depois do Petrolão, depois de Pasadena, porque a investigação mostrou que o que aconteceu em Pasadena foi culpa direta de políticos envolvidos. Então, uma coisa que pode muito bem dar um fôlego para a empresa é a abertura do capital e a privatização da Petrobras. Eu sou totalmente contra a empresa ser vendida por capital estrangeiro. Ela é uma empresa nacional, o controle do petróleo é nosso, é uma empresa que ela tem que ser controlada por brasileiros para brasileiros. Mas eu acho que a iniciativa privada ela tem mais a oferecer hoje, pelo menos tirando um pouco da visão que muitos brasileiros têm dela como uma empresa pública, e pode dar um novo ar, um novo entendimento, uma nova visão, mudar às vezes o rumo da empresa e ser o gás que precisa decolar e se provar como uma das maiores, se não até a maior petrolífera do planeta. Porque o pré-sal, ele é a terceira maior reserva de petróleo no mundo. E a maior e a segunda maior já estão sendo exploradas há décadas, então elas vão acabar primeiro. A Petrobras, ela tem potencial, ela é uma grande empresa, e se você gosta de mexer com bolsa, gosta de mexer com investimentos, ela lança debentures, o ativo dela na bolsa, ele é um ativo consistente, ele é um ativo sólido. Se você estudar os fundamentos da empresa, se você estudar ela no curto, médio, longo prazo, até se você for fazer day trade, ela é uma grande empresa, ela é uma empresa interessante. Então, a história dela é uma história que não chegou ao fim, muito pelo contrário, ela tem muita história para contar ainda, ela tem muito para crescer, muito para fazer. E mesmo se ela continuar pública ou privada, independente da minha opinião ou do que eu acho legal, ela é uma empresa que ela vai continuar sendo a maior empresa do Brasil. Porque ela tem quase o dobro do capital da segunda, então acho que difícil a Vale conseguir chegar. Tá vendo? Uhum. Perfeito. Então é isso, galera. Isso foi um pouco da história, um pouco do propósito, um pouco do objetivo da Petrobras, um pouco do que a gente queria passar para você. É que na área do petróleo não é uma área que seja tão fácil pra gente, pessoas réis mortais, começar uma empresa, mas é uma área que se você tiver curiosidade ou se você quiser trabalhar com transporte ou alguma outra área nesse sentido do petróleo, é uma área que você pode, pelo menos, ter perspectiva para um longo prazo. No Instagram a gente vai colocar algumas coisas, tanto referentes a isso, quanto a alguns outros assuntos. Tem coisas que só vão pro Instagram, então confere lá que tem alguma coisa da hora pra você ver hoje. Vou pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, pra você comentar, compartilhar se você quer compartilhar um pouco da história, até do nosso próprio país com alguém, se você teve interesse, se você achou que é um conteúdo legal, que aí o YouTube entende que é um bom conteúdo e espalha para mais pessoas, tá? Então eu vou ficando por aqui, os comentários estão aí, podem falar, eu vou tentar responder dessa vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.